O Viva Saúde já está de volta. O tema de hoje, a automedicação, perigo constante, né? Por falar nisso. Doutor Gabriel, quais os riscos, principalmente, que as mulheres grávidas correm ao se automedicarem? Vamos lá. Existem medicamentos que são medicamentos potencialmente teratogênicos. Primeira coisa, o que é teratogênico? Que pode gerar malformação no feto, certo? Então, medicamentos que ultrapassam o que a gente chama de barreira placentária, que seria uma camada de defesa para alguns elementos, e esses elementos esses que são permeáveis a essa barreira e que podem atingir a criança, atingir o bebê. E atingindo o bebê podem causar efeitos que ele vai carregar pela sua vida inteira. Malformações fetais que podem ser mínimas e que podem ser malformações até que podem gerar a inviabilidade da criança ao nascer. Ele vai nascer vivo, mas ele talvez não consiga um bom tempo de sobrevida. Outra, existem alguns medicamentos que são abortivos, conhecidamente abortivos. Alguns desses, inclusive, vendidos no mercado negro para provocar o abortamento, né, na verdade, o aborto é o fruto do abortamento. Então, para provocar o abortamento, tá? Então, medicamentos que são vendidos, foram produzidos para um determinado fim e que, por ter um efeito adverso, que é o efeito indutor do aborto, de contrações uterinas, certo? São utilizados no mercado negro, vendidos para que se induza ao aborto. A utilização desses medicamentos pode levar não só ao abortamento, mas pode levar, inclusive, a complicações seríssimas para a mãe, que pode ser desde a esterilidade, a incapacidade de gerar uma nova criança, até a morte, certo? Então, a gestante, ela tem por obrigação a realização de uma série de consultas periódicas chamadas pré-natal. E dentro do pré-natal, há orientações do que ela pode tomar e do que ela não pode, certo? O pré-natal, em algumas regiões, é feito e deveria ser feito só com consultas médicas. Em algumas regiões é feito com consultas médicas em alternância com consultas de enfermagem, mas sem haver uma falta de comunicação entre os profissionais e sempre seguindo uma linha lógica de raciocínio acerca do cuidado com essas gestantes, inclusive a orientação das medicações a serem tomadas, que existem medicamentos, por exemplo, suplementações de vitamina E, de vitamina B, algumas suplementações que a gestante precisa fazer uso e alguns medicamentos que são proscritos durante o período de gestação e principalmente em alguns casos, a intensificação dessa orientação em relação ao período da gestação, primeiro, segundo e terceiro trimestres. E qual o perigo de automedicar as crianças? Como o senhor mesmo falou no início do programa, muitas mães vão até a farmácia, compram um antitérmico, por exemplo, para poder abaixar a febre, enfim. Mas qual o perigo que isso pode acarretar para as crianças? Veja bem, com orientação prévia, por exemplo, se essa mãe que foi à farmácia comprou um antitérmico, toda mamãe leva seu filho ao pediatra para tomar as vacinas e tal, e lá ela recebe as orientações, certo? Então, ela é orientada a ter um antitérmico, uma medicação para usar geralmente nas fases mais tenras da infância contra os gases, por exemplo, contra as cólicas, que muitas vezes são deflagradas pelos gases da alimentação do lactente, certo? A cólica do lactente, então ele tem que eliminar aqueles gases ali e tem medicamentos que facilitam isso. Neste caso, a medicação orientada, ela é benéfica, certo? E traz uma tranquilidade para a mãe, porque ela vai ter a posologia correta, orientada, quanto ela pode dar, se houver algum sinal adverso, algum sinal de alerta, ela vai ser alertada, se isso, aquilo ou aquilo acontecer, seu filho pode ser alérgico a essa medicação, leve-o imediatamente à emergência pediátrica. Ela vai ter orientação do que acontecer se um efeito adverso vier a se apresentar. Fora desse contexto,
A criança começa a ter algum sintoma, ela escuta alguma orientação e vai lá e busca uma medicação para fazer, fora desse contexto, os riscos são potenciais, porque desde uma reação alérgica a uma intoxicação por uma dose não pediátrica, por exemplo, muito comum, dar medicação de adulto em dose de adulto para criança. A criança pode ter uma intoxicação em diversos sítios do nosso organismo. Pode ter uma insuficiência hepática, que a gente chama de insuficiência hepática fulminante por medicamento, tá? Que é uma hepatite medicamentosa grave, que pode levar à perda do fígado e à salvação só com o transplante, certo? Pode ter uma insuficiência renal, por exemplo, por uso de medicamento, pode... uma outra condição importante, deixar os medicamentos fora do alcance das crianças, porque utilizando o medicamento, ele pega aquele medicamentozinho ali, aquela coisinha bonitinha, aquela corzinha atraente, vai lá, pega a cartelinha e acha que é uma bala e coloca e ingere. E ali ele pode ter efeitos terríveis, até a depressão respiratória e a morte. Então, os efeitos são muitos, tá? O que rege tudo isso? Orientado, se for devidamente orientada a medicação em casa pela mãe, pode ser benéfica porque a mãe pode tratar de um sintoma que é fugaz, sem precisar tirar a criança, muitas vezes de madrugada, e levar a um pronto-socorro, atrapalhando o ciclo biológico da criança e expondo ela a risco de contrair outras coisas dentro do próprio pronto-socorro, dentro do próprio hospital, dentro do próprio consultório. Tá? Mas, em detrimento disso, sem orientação, é melhor buscar a consulta médica. O senhor falou sobre a questão da posologia. Qual a importância de se obedecer à orientação da posologia dos medicamentos? A importância tanto com relação... A posologia ela engloba alguns aspectos. A quantidade a ser administrada, o tempo de administração, o horário em que deve ser administrada. Vou explicar por quê. O tempo, a quantidade. Por quê? A quantidade é o que é necessário, a quantidade necessária de medicamento em determinada faixa de tempo, que é a segunda variável, para chegar ao efeito desejado, certo? Esse tempo ele se subdivide em duas coisas. O tempo durante o dia, que é o tempo que ele vai durar circulando no seu organismo naquele dia. A gente chama de meia-vida, certo? Então, a metade do tempo que aquele medicamento circula chama-se meia-vida. Então, é o tempo que ele leva para ser liberado pelo organismo. Segunda coisa, o horário tem que ser o mesmo, principalmente para antibióticos, obedecer aquele horáriozinho? Sim, porque, por exemplo, e para outras classes de medicamentos, por exemplo, os antihipertensivos. Vamos colocar o captopril mais utilizado. O captopril ele tem a duração, o efeito dele é geralmente de 8 horas, certo? 8 horas depois ele começa a ter uma diminuição do seu efeito. Então você deve voltar a usar após 8 horas, se não tiver outra medicação associada. E nunca antes, porque se você usar antes e o seu médico prescreveu de 8 em 8 horas, por exemplo, uma dose de captopril, você usar antes, você vai estar usando uma dose duplicada, vai aumentar o efeito e pode gerar uma queda da pressão muito grande, e que pode trazer efeitos severos até, desde uma síncope até o choque cardiogênico, certo? O antibiótico, se você esquecer de tomar o antibiótico na hora certa, vou tomar 2 aqui, você quebrou o tratamento, você tem que reiniciar o tratamento. Porque as bactérias, a resposta do antibiótico no combate às infecções bacterianas é rigorosamente ligada à perpetuação da circulação do medicamento no organismo. E essa perpetuação se dá baseado no horário de tomada, se dá baseado no tempo que você tem que deixar aquele medicamento prevalente, que é o tempo do ciclo de vida daquela bactéria no seu organismo, ou daquela bactéria ou daquele parasita. Por exemplo, muito comum as mães falarem, por que eu tenho que repetir a medicação de verme do meu menino com 1 semana?
porque alguns ovinhos ficaram lá, os ovos não foram atingidos, eles eclodem com a semana e liberam novas larvas. E você repete com a semana para combater as novas larvas que não vão já, no estágio de larva, liberar mais ovos, não chegarão a ser vermes adultos. Então, obediência do horário da posologia é fundamental para que o medicamento tenha o seu efeito desejado e que não haja necessidade de troca de medicamento, de supermedicação. Gabriel, mais uma vez, obrigada por sua participação no Viva Saúde. Obrigado a vocês. Infelizmente, o Viva Saúde vai ficando por aqui. Nós conversamos com o Dr. Gabriel Medeiros sobre automedicação. A gente volta a se falar no próximo programa, portanto, até lá. Tchau, tchau.